Olá pessoal, tudo jóia? Cleto Faria e nós vamos para mais um vídeo. E hoje o nosso assunto é um assunto interessante, importante e é um assunto que muita gente tem enfrentado. E quando a gente está falando sobre empreender, mudança de vida, mudança de carreira, isso é algo que você tem que levar muito em consideração. E o que nós vamos falar é sobre ansiedade, exatamente. Ansiedade hoje é um mal que está afetando muita, mas muita gente mesmo. E é algo que a gente muitas vezes não consegue evitar e não percebe que está acontecendo. Porque as demandas da vida, elas são tão grandes. A sociedade, ao mesmo tempo que ela fica cada vez mais tecnológica, mais avançada, e o que virá nos próximos anos, nos próximos 10, 20 anos, será algo inimaginável. A quantidade de mudanças que a tecnologia vai trazer, com a robotização, com descobertas na área da saúde e tantas coisas que vão transformar a humanidade de uma maneira assim, muito, muito profunda e muito radical. É às vezes até difícil da gente imaginar o que vai acontecer, mas já está acontecendo. Então, a gente nem vai entrar muito nesse assunto, isso fica para um próximo vídeo. Mas, voltando então, falando sobre ansiedade. Por que que é tão difícil hoje em dia a gente manter um equilíbrio? Por uma razão simples. As demandas e as exigências são enormes. De quê? De trabalho, você precisa trabalhar para sobreviver. E o trabalho hoje, ele não te traz uma segurança tão grande, porque tudo muda muito rápido. E você precisa ter desempenhos e cobranças e bater metas. Isso tudo te traz muita preocupação. A performance, né? A própria performance que você precisa ter no seu local de trabalho, ou se você até mesmo tem o seu negócio próprio, a exigência que você tem de estar sempre se preparando, estudando, adquirindo conhecimentos novos. A família é algo que nos traz muita preocupação, porque é criação de filhos, são familiares, parentes, muitas vezes que precisam de ajuda e a vida hoje ela é difícil, né? Você se manter, você sobreviver com o mínimo de conforto, não é algo fácil. Os relacionamentos têm sido complexos, as próprias características dos relacionamentos têm mudado muito com o passar do tempo, e isso gera uma nova adaptação e tanto a correria do dia a dia nos tira o tempo de interagir com as pessoas, com a família nuclear, com a família um pouco mais distante, mas que são pessoas que estão sempre próximas da gente. Então, você vê que são cobranças o tempo inteiro. Finanças, as pessoas têm sempre o desejo de ganhar mais, ganhar um pouco mais de dinheiro para ter um pouco mais de conforto, para realizar sonhos e desejos. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente se preocupe, a gente tenha desejos, a gente queira resolver todas essas demandas e exigências. E isso muitas vezes é porque nós somos simplesmente seres humanos, nós não conseguimos lidar com tudo ao mesmo tempo. E aí gera muitas vezes frustração, gera insegurança. E aí, com essa quantidade de informações que a gente tem todo dia no nosso smartphone, no computador, na televisão, informação, você vê que você não dá conta de tudo, que é impossível humanamente. E aí isso gera frustração e vai gerando uma ansiedade absurda. A questão é que a ansiedade, ela não é totalmente ruim. Existe uma ansiedade que é saudável, porque essa ansiedade saudável nos leva a agir, nos leva a ter desejos, a ter sonhos, a fazer coisas novas, a ter curiosidade sobre algo novo. E isso é muito bom. Então, tem esse lado da ansiedade que não é de todo ruim, certo? O problema é quando essa ansiedade começa a tomar uma proporção muito grande.
ela começa a ficar desmedida e aí ela pode se transformar em patologia. Aí vem os pânicos, os transtornos compulsivos, os transtornos de ansiedade generalizada, aquele padrão inalcançável de beleza que muitos têm, aquele padrão de performance incrível. E aí, quando você sabe que você não vai atingir isso, isso vai gerando uma ansiedade absurda e ela se torna patológica, ela começa a te atrapalhar, você começa a ficar irritado, você começa a não dormir direito, você começa a sentir aquela pressão física também, que é característico disso. E aí você começa a ficar paralisado. Você está sempre preocupado com o futuro que nem chegou ainda, que você nem sabe o que vai acontecer, mas você já está preocupado com isso. O que não é uma preocupação ainda, já é preocupação para quem está muito ansioso. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque se isso não entra num equilíbrio, você vai ficando com aquela obsessão, você vai ficando triste, você vai se sentindo cada vez mais paralisado e a consequência disso vai acabar sendo uma depressão. E a gente sabe o quanto isso tem atingido pessoas no mundo inteiro. Tudo por quê? Porque a gente entra num desequilíbrio, não tem jeito. A gente entra num desequilíbrio. Você não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. Nós seres humanos não fomos feitos para isso. Robôs que daqui a um tempo vão entrar em cena, muito, já existe inclusive, esses vão conseguir lidar com o que for exigido deles porque eles são robôs. Mas nós seres humanos não vamos conseguir. Nós temos limitações e a gente tem relaxado muito pouco. A gente tem tido momentos assim de ficar tranquilo, de refletir e tal, realmente muito pouco. Então a gente precisa buscar isso. E quando você entra num processo de mudança, de empreender, de fazer coisas novas, de chegar a um objetivo, você vai ter que lidar com a ansiedade, não tem jeito. Porque o tempo para as coisas acontecerem não será o tempo que você está prevendo, isso vai te gerar ansiedade. Muitas coisas que você precisa aprender e você ainda não sabe, isso vai te gerar ansiedade. Resultados que você precisa obter que não chegam, vai te gerar ansiedade. Então você vai precisar aprender a administrar. Como que você vai fazer isso? Primeiro você tem que olhar para você mesmo e ver o que está acontecendo, como você é, como você sente as coisas, como você lidar diante das pressões. Eu tenho uma tendência muito grande à ansiedade. A diferença é que eu hoje consigo administrar por ter tido que fazer um tratamento, passei um bom tempo fazendo terapia e identifiquei os meus gatilhos de ansiedade, aquilo que desencadeia a ansiedade em mim. E aí eu consigo fazer exercícios para administrar e voltar para o equilíbrio. Mas é algo que eu tenho sempre que controlar e que estar alerta, porque senão aquilo vai tomando conta e você vai começando a se sentir mal e começa a ficar paralisado ao invés de seguir em frente. Então, o mundo do empreender e sempre que você quer gerar mudanças maiores, você não tem muita escolha, você vai ter que lidar com a ansiedade. Isso não tem nenhum problema, não tem nada de errado nisso. O ser humano vai ter sempre um grau maior ou menor de ansiedade. A diferença é que você saiba equilibrar isso, que você saiba administrar isso. Como que você vai fazer? É simples. Você vai ler livros, tem muitos livros sobre esse assunto. Você pode conversar com pessoas da sua confiança, que talvez já tenham mais maturidade, possam te orientar. Uma pessoa que está te mentorando, por exemplo, pode te ajudar nisso. Você pode fazer terapia, não precisa talvez ser um tempo longo de terapia, mas algumas sessões ou um período ali de alguns meses, você pode identificar muitas coisas na sua personalidade, nas suas emoções e aprender a lidar com momentos de mais ansiedade. Isso é ótimo.
Então, você tem mecanismos aí que você pode lançar mão, um conselheiro, uma pessoa, de repente, da sua religião, pode ser um padre, um pastor, um líder religioso do local onde você congrega, pode sentar com você, conversar, você trocar ideias. Então tem muitas coisas que você pode fazer. O que você não pode é viver isso e não fazer nada para voltar para o equilíbrio, tá certo? Então lembra disso, dá uma olhada, pensa, reflete, tira um tempo sozinho, num momento de mais tranquilidade e olha para ver como que você lidar com as pressões, certo? E que isso te afeta e também afeta as pessoas em volta de você, tá? E buscar o equilíbrio não é tão complicado, basta você lançar mão de alguns mecanismos, pensar e trabalhar isso. Tem vários tipos de maneiras, de exercícios de você fazer isso, para você fazer isso, e você vai ver que é tranquilo. Você vai ter que fazer o seu esforço, como tudo, para também ultrapassar esse obstáculo, tá certo? Então é isso. Nos vemos então no próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui com você hoje no meio aqui da natureza, um lugar tranquilo, com bastante verde e que você possa também tirar esses momentos, tá? Para relaxar e diminuir o grau de ansiedade. Abraço grande, até o próximo vídeo.